A história aconteceu em 1980, em Arkansas, uma pequena cidade no condado de Washington. Às 4h30 da tarde, um menino chamado Will levou sua irmã Julie para um passeio de bicicleta até um lugar chamado Parque Ozark para brincar. Eles haviam combinado de se encontrar com um colega de classe no parque. Antes de saírem, o pai deles, Tom, disse que voltassem para casa até 5h30. Num piscar de olhos, já eram 9 da noite. Como Tom estava ocupado consertando o carro, só então percebeu que o filho e a filha ainda não haviam voltado. Imediatamente, ele ligou para os pais de Julie. Joyce respondeu dizendo que não tinha marcado nenhum encontro com Julie no parque naquele dia. Depois de desligar, Tom começou a ficar inquieto e saiu de carro para procurá-los. Algumas horas depois, preocupado, decidiu chamar a polícia. Os agentes Wayne e Roland ficaram responsáveis pelo caso. Eles começaram interrogando Tom e enviaram pessoas para vasculhar a área entre o parque e a casa dele. Em seguida, entraram no quarto de Will e Julie para investigar. Muitos casos de desaparecimento envolviam crianças que brigavam com os pais e fugiam de casa. A ex-esposa de Tom, Lucy, também chegou rapidamente. Assim que entrou, começou a repreendê-lo, dizendo que ele era incompetente e incapaz de cuidar dos filhos. Enquanto isso, no quarto de Will, Wayne encontrou algumas revistas adultas. Tom explicou que aquelas revistas não eram dele. Durante os interrogatórios, descobriram que Tom e Lucy haviam se divorciado há 6 meses. Depois do divórcio, Lucy se mudou, mas enviava pensão todo mês. Antes disso, o primo de Lucy, Clyde, também tinha morado com eles por um tempo. Wayne e Roland foram conversar com os vizinhos. Alguns disseram ter visto Will e Julie naquele dia. Outros contaram que viram 3 estudantes dirigindo um Fusca roxo e também um mendigo andando pela rua. Nenhuma dessas pistas, porém, parecia útil. No dia seguinte, Wayne e seu colega foram à escola local procurar o estudante que dirigia o Fusca. Dan contou que realmente tinha levado 2 colegas para um passeio na tarde anterior. Ele também viu Will e Julie andando de bicicleta perto do Parque Ozark, mas não teve nenhum contato com eles. Os outros 2 amigos, Kelsey e Kenner, confirmaram a mesma versão. Wayne então perguntou à professora Amy, que disse que Will era um ótimo aluno e nunca causava problemas na escola. Depois, foram até a casa do coletor de lixo, Mvin, mas ele não estava em casa. Descobriram também que Mvin era ex-soldado. No terceiro dia, Wayne e Roland continuaram liderando as buscas perto do Parque Ozark. Wayne encontrou marcas de rodas de bicicleta no chão idênticas às da frente da casa de Tom, confirmando que Will e Julie realmente tinham ido ao parque. Pouco depois, Wayne achou a bicicleta de Julie em uma vala atrás do parque, junto de uma estranha boneca de capim. Seguindo uma trilha pela estrada da montanha, Wayne encontrou outra boneca de capim na entrada de uma caverna. Ao entrar, viu uma cena aterrorizante. O corpo de Will em uma posição muito estranha. Ele imediatamente pediu reforços. Wayne disse a Roland que as bonecas haviam sido deixadas ali de propósito. Alguém queria que o corpo fosse encontrado. Ele acreditava que Julie ainda poderia estar viva. No dia seguinte, a autópsia revelou que a cabeça de Will fora fortemente golpeada contra uma rocha. Wayne chamou Mvin para depor. Mvin contou que realmente viu Will e Julie pedalando em direção ao parque naquele dia, mas ele ia na direção contrária e nunca mais os viu. Mesmo assim, muitos moradores acreditavam que ele era o culpado, por viver sozinho, sem família e ter um comportamento frio. Depois do ocorrido, alguns pais chegaram a agredi-lo e o ameaçaram para que não falasse mais com nenhuma criança da vila. Wayne mostrou a Amy uma foto das bonecas de capim e pediu ajuda para descobrir quem na região sabia fazer aquilo. Os 2 foram ao funeral de Will, onde encontraram Clyde, o primo de Lucy. Clyde admitiu que as revistas encontradas eram dele, mas garantiu que no dia do desaparecimento estava fora da cidade, sendo descartado como suspeito. Amy levou a foto da boneca à escola e investigou com os alunos. Um estudante chamado Mike disse que na véspera do Natal viu Julie segurando uma boneca igual. Talvez alguém da comunidade tivesse dado a ela. Roland interrogou Mike e pediu que desenhasse o trajeto que fizeram naquela noite de Natal. De volta à delegacia, Wayne sugeriu ao chefe mobilizar todos os policiais e fazer uma busca surpresa em todas as casas que Julie visitara na véspera de Natal. O pedido foi negado. Sem mandados, eles não podiam entrar nas casas, e o tribunal não aprovaria dezenas de mandados de uma só vez. Wayne ficou frustrado. Ele acreditava que perguntar de casa em casa poderia alertar o suspeito. Porém, no dia seguinte, um promotor de Washington acabou revelando o mapa da investigação na televisão. Isso deixou Wayne muito irritado. No dia seguinte, os 2 foram até a casa de Tom, pois ele havia recebido uma carta anônima muito estranha. As palavras da carta tinham sido recortadas de diferentes revistas e coladas juntas. A polícia não encontrou nenhuma impressão digital nela. Essa carta reforçou ainda mais a possibilidade de que Julie ainda estivesse viva. Wayne concluiu que quem a enviou devia saber o paradeiro de Julie. No dia seguinte, os 2 interrogaram o amigo de Julie, Joyce. Ele confirmou que não havia combinado de encontrar Will e Julie no parque naquele dia.
No entanto, Will havia dito ao pai que tinham marcado com Joyce no parque. Tom lembrava claramente que o filho e a filha tinham dito isso. Então, por que Will e Julie mentiriam para o pai? Essa se tornou uma nova questão para a polícia. Wayne acreditava que os dois estavam escondendo algo dos pais, então voltaram a vasculhar o quarto das crianças. Ele encontrou uma sacola de pano no armário de Julie. Dentro dela, havia algumas bonecas e um caderno de desenhos. No caderno, Wayne achou bilhetes coloridos com uma caligrafia que parecia ser de um adulto. Ele guardou os bilhetes discretamente. Ao virar a sacola, viu escrito Roy Foods. Lucy contou que, um ano antes, havia trabalhado nessa empresa. No dia seguinte, um colega de Wayne na delegacia viu um anúncio de recompensa. Quem fornecesse pistas sobre o desaparecimento de Will e Julie ganharia $10.000. A organização que oferecia a recompensa era uma instituição de caridade, e o fundador era o presidente da Roy Foods, o Sr. Roy. Wayne e Roland foram imediatamente até a empresa Roy. Um gerente sênior explicou que o presidente Roy estava em uma viagem à África e não se encontrava na companhia. O motivo da recompensa era o fato de Lucy ter sido funcionária da empresa. Eles queriam ajudá-la a encontrar a filha rapidamente. No dia seguinte, a polícia realizou uma busca minuciosa novamente no Parque Ozark. Dessa vez, o olhar atento de Wayne fez uma nova descoberta. Ele encontrou alguns brinquedos infantis num canto do parque e logo depois uma sacola de pano não muito distante, também cheia de brinquedos. Perto dela, havia sangue em uma pedra. O exame confirmou que era o sangue de Will. Aquele era o local onde ele havia sido morto. Depois disso, os dois visitaram uma família que morava mais perto do parque. Um idoso contou a Wayne que, no dia seguinte ao desaparecimento, um policial branco foi até lá fazer perguntas. Wayne achou isso muito estranho, pois ele sempre fora o responsável pelo caso e nunca enviara ninguém. O homem disse que o policial parecia normal, apenas cansado, conversou rapidamente e foi embora. Quando Wayne perguntou se ele vira mais alguém suspeito naquele dia, o idoso respondeu que à tarde um carro de luxo marrom havia parado perto do parque. Dele saíram um homem e uma mulher, mas ele não conseguiu ver seus rostos claramente. Roland mostrou fotos dos brinquedos a Tom e Lucy. Ambos disseram que nunca tinham comprado aqueles brinquedos. Na casa de Tom, Wayne acabou abrindo um álbum de fotos e encontrou uma imagem de Will numa pose idêntica à posição em que o corpo foi encontrado na caverna. Tom explicou que aquela foto fora tirada quando Will tinha 10 anos, durante a cerimônia da Eucaristia. Os dois então foram até a igreja. O pastor contou que ele mesmo tirou a foto e que a pose era apenas uma postura comum de oração. Roland mostrou a foto da boneca de capim e o pastor explicou que aquele era um souvenir feito durante uma atividade da igreja. Ele indicou Selena, a mulher que fabricava as bonecas. Selena contou que, além de fornecer as bonecas para a igreja, um homem também havia comprado 10 delas. Ela se lembrava dele por causa de uma catarata em um dos olhos. Wayne e Roland foram até uma área movimentada próxima, onde um funcionário de supermercado disse que realmente havia um homem com catarata morando por ali. Eles o encontraram e começaram a interrogá-lo. O homem negou ter qualquer envolvimento no desaparecimento de Will e Julie. Roland pediu que ele apresentasse um álibi para a noite do crime. O homem respondeu que estava sozinho em casa naquele dia e, enquanto falava, chamou seus vizinhos, dizendo que os policiais queriam incriminá-lo. Em instantes, mais de uma dúzia de pessoas o cercou. A pressão foi tanta que Wayne e Roland precisaram sacar suas armas e levar o homem para dentro de casa. Mesmo assim, o homem insistiu que era inocente. Como não havia provas diretas, os dois acabaram deixando o bairro, mas ao saírem, a janela do carro deles foi quebrada. Wayne concluiu que aquele homem não era o culpado que procuravam. De volta à delegacia, o departamento de perícia enviou um relatório. Foram encontradas as impressões digitais de Dan na bicicleta de Will. Os dois imediatamente levaram Dan para novo interrogatório. Ele admitiu que havia mentido da primeira vez, com medo de ser tratado como suspeito. Dan explicou que, no dia do desaparecimento, viu Will sozinho empurrando a bicicleta perto do parque, à procura da irmã. Dan roubou a bicicleta e deu umas voltas, mas acabou quebrando a roda e a jogou no rio. Ele afirmou não ter visto Will novamente. Os detetives, porém, desconfiaram que ele ainda escondia algo. Então o ameaçaram, dizendo que, se não contasse a verdade, seria acusado de assassinato e sequestro, e acabaria preso. Esse tipo de criminoso, quando vai para a prisão, costuma virar alvo fácil dos outros detentos. Com seu corpo magro, em uma semana, ele certamente acabaria com um abscesso anal ou perderia o controle dos intestinos. Ao ouvir isso, Dan ficou tão apavorado que urinou nas calças. Wayne acreditava que o assassino não era K. Caso fosse, ele já teria confessado. Nesse momento, um policial apareceu de repente, avisando que algo grave havia acontecido na casa de Mvin. 10 minutos antes, Mvin havia se aproximado de duas crianças, pedindo uma garrafa de água vazia. Um dos pais viu a cena
e imediatamente chamou alguns rapazes da vila para espancar Mvin novamente. Dessa vez, Mvin decidiu defender sua honra como ex-soldado. Correu para casa o mais rápido que pôde, pegou a arma que já tinha preparado e colocou explosivos na porta e ao redor da casa. Wayne e Roland sabiam que Mvin não era uma pessoa comum. Tentaram impedir o confronto, mas já era tarde demais. Por fim, Wayne conseguiu se aproximar silenciosamente por trás e dominar Mvin. Mas, 30 segundos antes, Mvin teve a chance de matá-lo e não o fez. Acreditando que Wayne também era um soldado, poupou sua vida. Mvin disse que tinha sido forçado, sempre viveu honestamente, mas o que recebia em troca era desprezo. As agressões dos valentões só aumentavam. Cansado disso, decidiu revidar com violência. Disse que agora que havia cruzado a linha, não havia mais volta e não pretendia sair dali vivo. Mvin pediu que Wayne o matasse em 3 segundos. Caso contrário, atiraria nele. Wayne não teve escolha e acabou atirando em Mvin. Quando a polícia vasculhou a casa, encontrou as roupas de Julie e a mochila de Will. O promotor da cidade de Washington anunciou imediatamente que Mvin era o assassino responsável pelo sequestro e morte das 2 crianças. Mas Wayne não acreditou nisso. Ele estava convencido de que alguém estava tentando incriminar um homem morto, e um morto não podia se defender. Contudo, sem provas, ele não podia reabrir o caso. No dia seguinte, o chefe de polícia e o promotor chamaram Wayne ao escritório. A namorada dele havia publicado uma notícia chocante no jornal, culpando Mvin pela morte de Will e Julie. A namorada de Wayne era a professora Amy. Os dois haviam se apaixonado durante a investigação. Para resolver o problema, o promotor deu a Wayne 2 opções. Ou ele divulgava uma declaração dizendo que sua namorada estava sendo difamada, ou seria transferido do departamento criminal para o departamento de informações. Wayne acreditava que Amy não havia feito nada de errado e se recusou a se curvar à autoridade. No fim, foi transferido para o departamento de informações, onde permaneceu por 10 anos. O tempo passou rapidamente e já era 1990. Nesse período, Wayne e Amy se casaram e tiveram filhos, levando uma vida tranquila. Roland também progrediu na carreira, passando de detetive a subchefe, até que 2 policiais do estado de Ohio apareceram e abalaram a paz de Wayne. Eles perguntaram sobre o caso de Will e Julie, ocorrido 10 anos antes. Wayne quis saber por que estavam reabrindo o assunto. Os policiais explicaram que o caso nunca fora realmente encerrado. 2 meses antes, uma farmácia em Oklahoma havia sido assaltada e as impressões digitais de Julie foram encontradas no balcão. Os policiais foram até Roland para obter mais informações. Ao saber que Julie reaparecera, Roland pediu permissão aos superiores para reabrir o caso, e o pedido foi aceito. Ele então procurou Tom para ouvir sua opinião, e Tom concordou imediatamente. Depois, Roland foi atrás de seu antigo parceiro, Wayne. Apesar dos anos, Wayne nunca deixou de buscar a verdade. Ele aceitou o convite sem hesitar. Assim, 10 anos depois, a delegacia formou novamente uma equipe de investigação. No entanto, quase não havia novas pistas. Eles decidiram começar pela farmácia. Wayne e Roland foram até Oklahoma, pegaram as imagens das câmeras de segurança e imprimiram a foto mais nítida do rosto de Julie. Enquanto isso, outros investigadores descobriram que, 2 anos antes, a mãe de Julie, Lucy, havia morrido de overdose e Clay desapareceu sem deixar rastros. No dia seguinte, ao analisar as fotos das evidências, Wayne se lembrou do promotor que culpou Mvin. Isso porque a mochila e as roupas de Will haviam sido encontradas intactas na casa dele. Algo estranho, já que tudo em volta fora destruído pela explosão. Wayne concluiu que provavelmente havia um cúmplice dentro da própria polícia. Afinal, a mochila estava limpa, sem vestígios de sujeira. Alguém a colocara ali depois da explosão. Só alguém de dentro teria acesso para fazer isso. Roland achou a teoria de Wayne plausível, mas não se atreveu a informar os superiores. Sem provas concretas, uma denúncia apressada poderia gerar conflitos internos e até fazer o chefe dissolver a nova equipe de investigação. Os dois começaram a divergir e discutiram sobre o assunto. Nesse momento, Roland recebeu uma ligação de um colega de outra delegacia. Uma garota que dizia ser Julie ligou para a delegacia. O colega pediu que Roland ouvisse a gravação da ligação. Depois que Wayne terminou de escutar a gravação, ele chamou Tom à delegacia para que ouvisse toda a conversa gravada. Não fique bravo com a polícia estadual. Tom ainda não tinha terminado de ouvir a gravação quando desabou. Durante os últimos 10 anos, ele vinha esperando por um milagre. O que ele não esperava era negação e desconfiança da própria filha. Tom não entendia por que a filha dizia que ele a tinha abandonado naquele ano. O promotor acreditava que aquele caso de sequestro e assassinato, ocorrido há 10 anos, tinha sido planejado pelo próprio Tom. Ele ordenou que Wayne e Roland encontrassem rapidamente provas do crime. Logo depois, os dois começaram a interrogar Tom. Diante da suspeita da polícia, Tom ficou furioso. Com relutância, contou o que havia feito naquele dia. E sua versão era quase idêntica à de 10 anos atrás, parecendo verdadeira. Por falta de provas diretas, a polícia decidiu libertar Tom após 24 horas. Naquela tarde, Clay, que estava desaparecido havia muitos anos, apareceu diante de Wayne e Roland. Ele disse que sabia
onde Julie estava. Clay revelou que Lucy não morrera de overdose, mas fora assassinada, e que esses dois casos nada tinham a ver com Tom. Clay afirmou que, se a polícia lhe pagasse $7.000, contaria tudo o que sabia. Os dois acharam que ele não teria coragem de mentir para a polícia, mas naquele dia não tinham dinheiro em mãos. Então, os três combinaram de se encontrar uma semana depois, com o pagamento. Wayne pediu a Roland que seus colegas extraíssem os registros das ligações feitas por Lucy antes de morrer, 2 anos atrás. Porém, enquanto os colegas comentavam no escritório sobre a tentativa de chantagem de Clay, Tom estava do lado de fora e ouviu tudo por acaso. Tom pegou uma arma e foi atrás de Clay, exigindo saber por que ele chantageava a polícia e se sabia algo sobre Julie. Sob ameaça, Clay contou a verdade. Desde o divórcio de Lucy e Tom, Lucy havia se tornado viciada em drogas. Mesmo desempregada, nunca lhe faltou dinheiro, pois a filha de Hoyt, Sully, era quem a sustentava. Sully gostava muito da filha de Lucy, Julie, e Lucy acabou vendendo Julie para Sully. Julie agora estava presa na mansão da família Hoyt. Ao ouvir isso, Tom invadiu sozinho a mansão armado. Porém, todos os seus movimentos eram monitorados pela segurança do local, Harriet. Tom conseguiu entrar em um bunker subterrâneo, e o que viu o deixou atônito. No dia seguinte, a polícia recebeu um relatório informando que o corpo de Tom fora encontrado no Parque Ozark. Ao lado do corpo, havia uma carta de suicídio impressa. Naquela noite, ao voltar para casa, Wayne ouviu de sua esposa, Amy, uma pista importante. Naquela manhã, Amy havia participado de uma coletiva de imprensa sobre o lançamento do seu novo livro, cujo tema era o desaparecimento de Will e Julie. Durante o evento, um homem com catarata no olho direito se levantou e perguntou em voz alta onde Julie estava. Amy respondeu que não sabia, e o homem gritou que o livro dela era cheio de mentiras. Em seguida, atirou o livro no chão e saiu furioso. Amy achava que aquele homem era o mesmo que comprara o boneco de palha 10 anos antes, mas não sabia seu nome nem endereço. Depois da morte de Tom, a polícia agiu da mesma forma de 10 anos atrás. Culpou Tom. Nem sequer fizeram autópsia e anunciaram à imprensa que Tom cometera uma estupidez, incapaz de lidar com a culpa. Desta vez, até Roland acreditou que Tom havia tirado a própria vida por remorso. Mas Wayne desconfiou que era uma armadilha dos superiores, que novamente colocavam a culpa em um morto. Ele argumentou que ninguém que se suicida imprime uma carta de despedida, e brigou feio com Roland. Wayne insistiu que deveriam continuar a investigação e encontrar Julie, pois isso revelaria toda a verdade. No dia seguinte, o dono do hotel onde Clay estava hospedado ligou para a polícia dizendo que ele não voltava há dias e havia manchas de sangue no quarto. O carro de Clay ainda estava lá. Desde então, ele desapareceu sem deixar rastros. Isso fez com que Wayne tivesse ainda mais certeza de que o caso não havia terminado. No outro dia, os registros de ligação antes da morte de Lucy foram finalmente obtidos. Eles mostravam que Lucy havia ligado várias vezes para a mesma pessoa, Harris. Wayne analisou a agenda de Harris e descobriu que na noite anterior à morte de Lucy, ele havia voado para fora de Washington e retornou no dia seguinte à morte dela. Wayne concluiu que Harris era o assassino de Lucy. O mesmo Harris que, em 1980, trabalhava como policial na sala de provas e que naquele ano havia plantado a mochila de Will na casa de Menvin para incriminá-lo. Depois disso, Harris deixou a delegacia disfarçado e passou a trabalhar como segurança da empresa Roy. Embora Roland achasse que Wayne estava certo, agora que o caso parecia encerrado, ele aconselhou o amigo a não causar mais problemas. Mas, no fim, Wayne conseguiu convencê-lo. Naquela noite, os dois esperaram na frente da empresa Roy. Quando Harris terminou o turno, eles o seguiram até um local isolado. Forçaram-no a parar o carro e o levaram para um armazém abandonado. Depois de um tempo, Harris aceitou contar a verdade. Pediu que Wayne abrisse os olhos primeiro, mas logo em seguida o atacou. Os dois lutaram violentamente, e Roland viu quando Wayne, sem querer, acabou matando Harris. Assim, perderam mais uma vez a chance de descobrir a verdade. Em seguida, enterraram o corpo de Harris. Na tarde seguinte, Roy ligou para Wayne dizendo: "Tenho algo para discutir com você." Wayne recusou, mas Roy o ameaçou com a segurança da esposa e dos filhos. Sem escolha, Wayne entrou no carro de Roy. Pouco depois, o carro entrou em uma floresta densa e Wayne começou a ficar apreensivo. Hoje perguntou onde estava Harris. Wayne mentiu dizendo que não o tinha visto, mas Roy afirmou ter visto nas câmeras de segurança da empresa Wayne e Roland seguindo Harris. Diante disso, Wayne admitiu que havia encontrado Harris na noite anterior apenas para fazer perguntas e que depois o deixara ir embora. Alegou que Harris poderia ter fugido por medo. Hoy então expôs a mentira de Wayne.
Harris tinha um pager com GPS, e Roy já sabia que ele estava morto e enterrado. Disse que só o procurara para saber se Harris o havia traído. Wayne respondeu que não tinham conseguido nada de útil com Harris. No fim, Roy o deixou ir, mas avisou para não continuar procurando Julie, pois isso colocaria a garota em perigo. Wayne perguntou o quanto Roy realmente sabia. Hoje o ameaçou novamente, dizendo que interferir no caso colocaria sua família em risco. Quando Amy, sua esposa, soube do ocorrido, pediu que Wayne desistisse da investigação. Desde o casamento, ela o aconselhava a largar o trabalho de detetive, pois há 10 anos ele vivia obcecado por aquele caso, sem progresso algum, e sua vida estava em ruínas. Amy pediu que ele ficasse em casa e cuidasse das crianças, enquanto ela sustentaria a família escrevendo livros. Essas palavras feriram Wayne profundamente. Toda a frustração acumulada por anos explodiu naquele momento. No fim, Wayne e Amy se divorciaram. A filha ficou com Amy, e Wayne passou a criar o filho sozinho. Como o menino ainda era pequeno e precisava de cuidados, Wayne acabou deixando o trabalho como detetive. O tempo passou rapidamente. 20 anos depois, Wayne sofria de grave amnésia. Um dia, uma repórter de TV chamada Demi foi entrevistá-lo. O tema principal era relembrar o desaparecimento de Julie, ocorrido 35 anos antes. No início, Wayne pensou que fosse apenas uma entrevista comum e contou a história com base nas memórias que ainda tinha. Surpreendentemente, apesar da amnésia, ele não lembrava nem de números de telefone, mas conseguia narrar claramente os detalhes do caso de Julie. Nesse momento, Demi começou a questionar a investigação policial. Ela contou que, em 1980, um velho morava na casa mais próxima do Parque Ozark, e ele dissera ter visto um carro de luxo marrom estacionado perto do parque no dia do desaparecimento. 2 pessoas saíram do carro, mas a polícia nunca investigou quem eram. Além disso, quase não existiam carros de luxo naquela cidade na época, o que deveria ter despertado suspeitas, mas nenhum registro policial mencionava esse veículo. Demi também questionou por que a polícia visitou apenas algumas casas, sendo que mais da metade dos moradores afirmaram que nenhum policial os procurou durante a investigação. Ela concluiu que o caso foi conduzido de forma falha desde o início. Essas palavras foram muito difíceis para Wayne aceitar, pois soavam como se Demi estivesse desprezando todos os esforços da polícia. Wayne ficou furioso e encerrou a entrevista imediatamente. Antes de ir embora, Demi revelou seu verdadeiro motivo. Queria que Wayne refletisse sobre os erros do passado e retomasse a busca por Julie. Wayne mandou o filho expulsá-la de casa, mas dias depois, foi até Demi pedir desculpas. Ele percebeu que ela tinha razão, e que certamente já havia investigado muito por conta própria. Wayne pediu que ela lhe contasse as pistas que ainda não haviam sido reveladas. Demi ficou contente, pois isso mostrava que a chama de detetive em Wayne havia se reacendido. Ela admitiu ter contratado um investigador particular para o caso, mas não revelaria tudo. Primeiro, mostrou a Wayne uma foto de restos mortais encontrados em uma pedreira abandonada. Após a análise, confirmaram que o corpo era de Clyde, desaparecido em 1990. O esqueleto apresentava muitos ossos quebrados, indicando assassinato. Clyde havia desaparecido no mesmo dia em que se encontrara com Wayne e Roland, o que provava que ele provavelmente sabia a verdade sobre o desaparecimento de Julie e que foi morto para ser silenciado. Para conseguir mais pistas úteis de Demi, Wayne aceitou continuar a entrevista. Demi contou que, após a morte de Tom, havia alguém que também procurava o paradeiro de Julie, um homem chamado Watts, o sujeito com catarata no olho direito, o mesmo que havia comprado 10 bonecos de capim de Selena. Segundo Demi, esses bonecos de capim provavelmente eram sinais de uma organização de tráfico humano, semelhante a um caso resolvido em 2013, na Louisiana, pelos policiais Cole e Marty. Nesse caso, tanto o símbolo em espiral quanto os bonecos de capim eram marcas de um culto criminoso. Wayne perguntou como Demi sabia dessas informações, mas ela não respondeu. Apenas afirmou que a polícia havia ignorado muitos detalhes durante a investigação do caso. Ao ouvir isso, Wayne ficou perturbado e as lembranças dolorosas voltaram à sua mente. Ele disse que não queria mais ouvir e encerraria a entrevista novamente, afirmando que não queria mais se envolver com o caso. Porém, ao sair, Wayne se virou para Roland e disse: "O nome dele é Watts. Lembre-se bem, porque logo posso esquecer." Na verdade, uma semana antes, Wayne havia pedido ao filho que o levasse para reencontrar Roland. Eles não se viam havia 25 anos. Wayne esperava que Roland voltasse a investigar o caso com ele. Quando o assunto era Julie, Roland sentia ao mesmo tempo amor e raiva por Wayne. Mesmo assim, ao saber das intenções do velho amigo, aceitou ajudá-lo novamente. Na verdade, Roland não queria se meter mais uma vez nesse pântano, mas sabia que Wayne agora vivia com o filho e sofria de amnésia. Se algo acontecesse a ele, Roland não saberia o que dizer ao garoto. No fim, cedeu à insistência de Wayne. Eles foram conversar com uma empregada que havia trabalhado na mansão dos Hoyt. A mulher contou que Harris era tanto segurança da empresa quanto guarda-costas de Hoyt, e que Hoyt tinha uma filha chamada
Sally. Sally era uma jovem rica, com marido e filha, e levava uma vida feliz, até que, em 1980, o marido e a filha morreram num acidente de carro. Desde então, Sally perdeu o equilíbrio mental e passou a sofrer de depressão severa. Preocupado, Hoyt designou um criado negro para cuidar dela. Sally então mudou-se para viver no subsolo da mansão, onde somente criados do sexo masculino tinham permissão para entrar. A empregada acrescentou que esse criado tinha catarata em um dos olhos. Ao ouvir isso, Wayne e Roland imediatamente perceberam que o tal criado era Watts. Naquela noite, enquanto conversavam na casa de Wayne, perceberam alguém os observando do lado de fora. Wayne pegou um bastão de beisebol e foi na direção do estranho, que fugiu de carro imediatamente. Por sorte, Roland conseguiu fotografar a placa. No dia seguinte, foram até a casa da esposa de Harris e perguntaram se alguém havia aparecido após o desaparecimento dele. Ela respondeu que sim. Um homem chamado John, com catarata em um olho, havia ido até lá perguntar se Harris tinha encontrado a garota, mas a esposa disse que nunca se interessou pelo trabalho do marido. Então não sabia de que garota John falava. Com base nisso, e no relato da ex-empregada, os dois concluíram que o nome completo do homem era John Watts. No caminho, Roland lembrou-se de algo que a empregada havia dito. Depois do acidente, a filha de Hoyt passou a viver num bunker subterrâneo e não permitia que ninguém entrasse. Roland comentou que ali certamente havia um segredo. No dia seguinte, foram até a mansão abandonada dos Hoyt, desceram direto ao porão secreto e descobriram uma grande casinha rosa construída lá dentro. Wayne olhou para os desenhos nas paredes e reconheceu o traço de Julie. Ao lado, havia um retrato com 3 pessoas, Julie, John e Sally. Foi então que entenderam tudo. Julie, desaparecida tantos anos antes, havia sido mantida em cativeiro ali. Mais tarde, ela conseguiu escapar. Usando a placa do carro do homem misterioso que haviam fotografado, os colegas da polícia descobriram o endereço exato de John. Wayne e Roland foram imediatamente até a casa dele. Quando chegaram, John os recebeu dizendo: "Estava esperando por vocês há muito tempo." Então, John revelou o segredo guardado por 35 anos. Depois que Sally perdeu o marido e a filha, ela caiu em profunda depressão, até o dia em que Lucy levou Julie para visitar a casa dos Hoyt. Ao ver Julie entre as pessoas, Sally ficou em choque. A menina era idêntica à filha falecida. Desde então, Sally quis manter Julie por perto e Lucy aceitou o acordo, contanto que Sally pagasse por isso. Hoyt, vendo que a saúde mental da filha melhorava com a presença de Julie, aceitou o arranjo. A partir daí, todo fim de semana ou depois da escola, Lucy levava Julie secretamente para brincar com Sally, e Tom nunca soube de nada. No dia do desaparecimento, Julie mentiu dizendo que sairia com amigos, como de costume. Durante a visita, Wynne tentou levar Julie de volta para casa, mas Sally não quis deixá-la ir. No empurra-empurra, Sally acidentalmente empurrou Wynne contra uma pedra, e ele morreu na hora. Então, John chegou e mentiu para Julie, dizendo que o irmão apenas desmaiara. Depois, carregou o corpo de Wynne até uma caverna próxima ao parque e o colocou em uma posição cuidadosamente preparada. Então Julie rezou, esperando que Will acordasse logo. Antes de sair, John deixou deliberadamente 2 bonecos de palha para trás. Depois, John informou Harris. Naquela época, Harris era policial e, por receber subornos de Roy, sempre trabalhava secretamente para a família Roy. No fim, Harris aproveitou a busca na casa de Memvin para colocar secretamente a mochila de Will e as roupas de Julie na cena do crime. A polícia seguiu o rastro e colocou a culpa do caso em Memvin. Depois, Harris foi até Lucy e explicou que a morte de Wynne tinha sido apenas um acidente. Harris deu a Lucy uma grande quantia de dinheiro para que ficasse em silêncio. Lucy era viciada em drogas naquela época, então precisava muito do dinheiro. Assim, ela aceitou o dinheiro e ajudou a família Roy a esconder a verdade. Durante esse tempo, para aliviar a própria consciência e não deixar Tom preocupado demais com a filha, Lucy escreveu-lhe uma carta dizendo que Julie ainda estava viva. Ela até escreveu uma carta anônima para confortá-lo. Até que, em 1998, a ganância de Lucy voltou e ela passou a exigir mais dinheiro da família Roy. Para se livrar desse problema, Harris injetou nela uma grande dose de drogas para simular uma cena em que ela tivesse feito algo impulsivo e assim criar um álibi. Harris chegou a comprar uma passagem de avião para sair de Washington. Além disso, com medo de que Clay revelasse a verdade, ele acabou matando Clay e jogando o corpo na pedreira. Quanto a Julie, Sally a levou para a mansão Roy, para escondê-la. Sally e Julie passaram a viver no porão secreto da mansão. Durante esse período, apenas John podia entrar naquele cômodo. No início, Julie
chorava constantemente e queria voltar para casa. Então Sally começou a dar-lhe uma droga que causava perda de memória. Depois disso, Sally passou a tratar Julie como uma filha, criou-a e deu-lhe um novo nome, Mary. Conforme suas memórias do passado desapareciam, Julie realmente acreditou que era filha de Sally. Julie viveu naquele quarto secreto por 10 anos. Sally acreditou que ela já havia esquecido tudo e parou de dar a medicação. Mas um dia, já adulta, Julie perguntou a John se tinha um irmão. Essa pergunta quebrou totalmente o equilíbrio emocional de John. Um dia, John propositalmente deixou a porta destrancada e deixou para Julie um mapa que a guiava até uma casa dele. Contudo, Julie não confiou totalmente em John. Quando escapou do porão, jogou o mapa fora e desapareceu sem deixar rastros. Durante esse tempo, Julie fugiu para Ohio e deixou suas impressões digitais em uma farmácia. O motivo de Julie ter ligado para a polícia e insultado o pai, Tom, foi que, devido às drogas que havia tomado, ela acreditava que o próprio pai a vendera para a família Roy. Anos depois, John continuou tentando encontrar Mary para contar-lhe a verdade e se redimir. Após a fuga de Julie, Sally caiu em profunda depressão e, pouco tempo depois, cometeu suicídio. John contou que, após 7 anos de buscas, finalmente encontrou Julie em um abrigo, mas já era tarde demais. Julie morreu no abrigo em 1995, vítima de HIV. Por isso, John passou a se culpar intensamente. Recentemente, ao saber que Wayne e Roland ainda investigavam o caso, John foi até a casa de Wayne. Queria contar-lhe toda a verdade, mas quando o viu se aproximando, faltou-lhe coragem. No fim, John implorou para que os dois o matassem ou o levassem para a polícia. Wayne respondeu que eles não tinham esse direito. Depois disso, Wayne e Roland saíram da casa de John e foram direto ao abrigo. Uma freira os levou até o túmulo de Julie. Lá, os dois expressaram seu profundo pedido de perdão. Ao saírem, quase atropelaram uma garotinha. Quando o pai chamou seu nome, Wayne e Roland ficaram surpresos. A menina se chamava Lucy. O pai dela era jardineiro do abrigo. Wayne perguntou: havia quanto tempo ele trabalhava lá? O homem respondeu que seu pai possuía uma empresa de jardinagem há décadas e que ele o ajudava desde pequeno. Wayne queria fazer mais perguntas sobre Julie, mas por falta de tempo, desistiu. A essa altura, o caso de Julie foi considerado encerrado. O peso que os dois carregaram por 35 anos finalmente foi tirado dos ombros. Roland decidiu ir morar com Wayne por um tempo, para aproveitarem juntos a velhice. Um dia, enquanto Wayne arrumava suas coisas, encontrou um livro escrito por Amy. O livro falava sobre o desaparecimento de Julie. Foi então que Wayne descobriu que Amy também investigava o caso em segredo. Ao folhear o livro, viu que desde o desaparecimento de Julie em 1980, além da dor da família, havia outra pessoa muito abalada, Mike, o amigo de Julie. Foi Mike quem contou a Amy que Julie havia recebido um boneco de palha no Halloween. Mike era o melhor amigo de Julie na escola. O livro também mencionava que o pai de Mike era dono de uma empresa de jardinagem. Ao ouvir isso, Wayne sentiu que já conhecia essa parte. Sim, Mike era o homem que ele havia encontrado no abrigo. Na verdade, muitos anos antes, Mike já tinha reencontrado Julie. Ele logo reconheceu que aquela mulher era seu primeiro amor, desaparecida há tantos anos. Com o tempo, os dois se apaixonaram novamente e formaram uma família. Sabendo que muita gente ainda procurava por Julie, Mike teve uma ideia: deixar que ela fosse considerada morta para protegê-la. Então, Wayne pediu a um colega para encontrar o endereço de Mike. Depois, foi sozinho até a casa dele. No entanto, ao chegar, sua amnésia voltou. Ele esqueceu o motivo de estar ali. Pensando estar perdido, ligou para o filho ir buscá-lo. O filho perguntou onde ele estava. Wayne viu 2 pessoas cortando grama no jardim da frente e foi pedir o endereço exato. A mulher disse o número da casa. Enquanto esperava o filho chegar, a mulher pediu à filha que servisse um copo d'água a Wayne. Mas quando o filho finalmente chegou, Wayne ainda não se lembrava de que aquela mulher era Julie, a mulher que ele procurara por 35 anos. Mais tarde, quando Roland foi visitá-lo, viu em seu rosto um raro sorriso de paz. Afinal, depois de tantas décadas, Wayne finalmente parecia em paz consigo mesmo. O filme termina aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!